agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar sobre antibióticos. Depois da vinheta, você vai saber do que nós estamos falando. Uma das maiores ameaças que existe no mundo hoje em dia é a resistência que as bactérias estão tendo aos antibióticos. A Organização Mundial de Saúde vem fazendo campanhas desde 2015 aos profissionais de saúde, aos gestores públicos, à própria população, com relação à resistência das bactérias, fruto do uso indiscriminado de medicamento, ou melhor, deste medicamento, do antibiótico. Não apenas o uso pessoal em consultas em que o indivíduo pressiona o médico para passar um antibiótico para ele e muitas vezes conseguindo tomar esse antibiótico no momento em que não seria ele o antibiótico que resolveria o problema. Por exemplo, você tomar contra vírus, antibiótico serve para bactérias, fungos, etc. Então, a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada, nós temos que ficar alertas com relação a isso. A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, a bacteriologista Ana Paula Seff, tem feito alertas sobre o uso indiscriminado de medicamentos. A prática cada vez mais comum em todo o mundo está associada ao surgimento de superbactérias, micro-organismos resistentes a antibióticos. O problema é considerado uma das maiores ameaças à saúde pública mundial. O Brasil ocupa a 17ª posição no ranking mundial de consumo de antibióticos. Prescrição inadequada e automedicação são as grandes vilãs e podem dar origem a bactérias resistentes ao medicamento. Em um cenário de crescimento da resistência microbiana aos antibióticos existentes no mercado, a busca por novos medicamentos tornou-se um desafio da saúde pública. Nos estudos promovidos pela OMS, a análise de dados oriundos de 114 países apontou a relação existente entre as mutações sofridas pelas bactérias e o uso abusivo de antibióticos. Antibióticos são usados na medicina e na pecuária há décadas e, graças a eles, doenças que antes dizimavam populações estão controladas. No entanto, parte desses compostos passa inalterada pelo intestino de humanos e animais e chega ao meio ambiente. Aí vem o problema. A presença dos antibióticos nesses espaços de nosso corpo aos rios e solos incentiva o surgimento de bactérias resistentes. A maior parte dos antibióticos é feito por bactérias que vivem no solo, e isto confere a elas uma vantagem biológica. Ao liberar antibiótico no solo, as bactérias eliminam a concorrência, ou seja, elas eliminam as competidoras. A resistência é um fenômeno que ocorre naturalmente. Bactérias sempre exibiram genes de resistência a antibióticos e são capazes de passar gene à prole ou para as vizinhas quando trocam informação genética. Então, os genes da resistência fazem parte do mundo microbiano exatamente porque as bactérias são as maiores produtoras de antibiótico. A ação das bactérias na natureza é uma estratégia de guerra de sobrevivência. Matar as concorrentes aumenta a quantidade ou disponibilidade de nutrientes. Porém, genes de resistência, em meio a essa batalha, são muito bem-vindos e conferem uma vantagem seletiva às sortudas que o possuam. As bactérias se reproduzem muito rapidamente. Essas características facilitam muito o surgimento de linhagens resistentes. Expostos a uma carga menor do medicamento, alguns micro-organismos sobrevivem. Isso acontece também quando a pessoa não toma o antibiótico de acordo com a prescrição médica. Por exemplo, prescrito para tomar 14 dias, ele toma 7 dias, ou toma 3 e esquece um e toma depois. Nesse interregno, as doses sendo baixas ou a dose tendo sido baixa, o micro-organismo ganha uma resistência, ganha uma sobrevida. Se uma única bactéria for resistente ao antibiótico em uma população de 1 bilhão e lá for colocado um antibiótico, em algumas horas essa sobrevivente solitária pode se multiplicar e dominar o ambiente. Segundo a bióloga Natália Pasternak e o jornalista Carlos Orsi, da revista Questão de Ciência, o fator que mais contribui para a disseminação de genes de resistência é o uso na criação comercial de animais de corte, principalmente aves e suínos, que costumam ser criados confinados.
Nesses casos, o antibiótico tem a dupla função de prevenir doenças e atuar como promotor de crescimento. Não é o uso de hormônios que os produtores fazem, porque estes são muito caros e proibidos no Brasil, por exemplo. Assim, o que faz o animal engordar são os antibióticos. São os antibióticos que aumentam a produção. Ocorre que sem antibióticos efetivos não será possível realizar cirurgias, transplantes de órgão, tratar populações idosas e carentes e os mais vulneráveis às infecções. Procedimentos simples como um uso na odontologia, cirurgias cesáreas, cirurgias de prótese passarão a ser atividade de risco. O tempo de internação será elevado e o número de óbitos aumentará. O custo para tratar um paciente com tuberculose sensível a antibióticos chega a US$ 18.000. Agora, se a bactéria for muito resistente ou multiresistente, esse custo sobe para US$ 500.000. Ora, isso será o caos. Para que este processo seja revertido, será necessário e urgente promover o uso consciente dos antibióticos. As pessoas têm de ter em conta, seriamente, que é preciso seguir o tratamento médico de forma correta, sem perder tempo de doses, sem esquecer ou parar o uso antes do determinado pela prescrição médica. A lavagem correta das mãos, dos alimentos, por exemplo, são práticas eficazes que devem ser estimuladas para a prevenção na transmissão de bactérias dentro das instituições de saúde, ambientes que apresentam altas taxas de contaminação por bactérias multiresistentes. É preciso ampliar o controle de infecção e agilizar a identificação da bactéria e de seu mecanismo de resistência. Essas iniciativas aceleram ações de isolamento do paciente e evitam que o micro-organismo contamine outros indivíduos. É fundamental ainda que os profissionais de saúde estejam atentos ao uso de luvas e de equipamento de proteção na manipulação de pacientes e à higiene adequada de todos os espaços. Impor restrições ao uso do medicamento antibióticos é necessário, mas é difícil de fiscalizar. Uma outra medida importante é conscientizar o produtor rural de que ele está causando um problema de saúde pública. Além disso, a sociedade, os governos, o setor público deve pesquisar novos medicamentos e também a forma de descarte doméstico e hospitalar deve ser muito criteriosa, senão nós poluímos o ambiente, deixamos chegar até o solo e do solo às águas e assim vamos criando resistências e bactérias cada vez mais poderosas. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, comenta com os amigos, acompanha a gente aqui pelo TMTV e pelo vaiali.com e até o próximo Tá na Rede.